Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Será que o Governo avança com as medidas mais polémicas do seu pacote para a habitação? Falo dos arrendamentos forçados e da ambição gigantesca de transformar o Estado em agente imobiliário. Tenho dúvidas. Não evidentemente porque o Presidente da República resolveu abrir um melão em plena redação do Correio da Manhã para afirmar que o mesmo, afinal, estava estragado. O caso é talvez mais simples. O circo de radicalismo que o governo engendrou para esconder a sua própria inépcia não convenceu os portugueses. Segundo a última sondagem da Intercampos para o Correio da Manhã e para o Jornal de Negócios, a maioria sabe de quem é a culpa pela crise na habitação. Do governo, em larga medida, e não dos proprietários que ocupam o fundo da tabela. Para piorar, ninguém acredita na eficácia do pacote, 74,9%, ou no talento do Estado para gerir o património alheio, 75,5%, muito menos para arrendar à força as casas dos outros, 59,2%. Espantado? Nem por isso. Em 1975, nas primeiras eleições livres, a nossa raça não se entusiasmou pelas loucuras coletivistas que ainda tresandavam a novidade. Seria bizarro que se entusiasmasse agora, com meio século de atraso. E que dizer da carta de perigosidade e incêndio rural que, segundo leio, tencionava enfiar as populações rurais em casa nos dias de calor infernal? A técnica que os próprios rurais já aplicam ao gado consiste em resolver um problema sazonal pela supressão da liberdade humana. Vários especialistas e autarcas, descontentes com a radicalidade da medida, conseguiram adiar o documento para o próximo ano e prometem afiná-lo com a racionalidade que falta ao governo. Mas eu suspeito que ambos não aprenderam as lições devidas nos tempos da pandemia. Se hoje o estado do Estado não se recomenda, isso deve-se ao facto de existirem portugueses que persistem em adoecer, estudar e circular por aí. Quando estavam em casa, não consta que houvesse urgências em colapso, nem falta de médicos, nem sequer greves para incomodar a tutela. Nas escolas, reinava a paz e o silêncio com os alunos em casa e os professores à distância. Mesmo nos transportes, não me lembro de atrasos ou supressões, o que talvez tenha levado a anterior administração da Transtejo a antecipar-se ao espírito do tempo e encomendar barcos sem baterias. Bem vistas as coisas, só precisamos de baterias quando a locomoção faz parte dos nossos propósitos, o que manifestamente não era o caso. A carta de perigosidade, na sua ambição concentracionária, pode ser uma aberração ética e política, mas ela expressa uma nostalgia compreensível por tempos mais fáceis, em que era possível governar um país com a população em cativeiro. E quem os pode censurar? Só a China pode resolver o problema, dizia-se nos alvores da invasão russa da Ucrânia, como se Pequim fosse a última esperança liberal do mundo civilizado. Melhor ainda, para muitas almas cândidas, não era do interesse dos chineses uma guerra prolongada na Europa de Leste. O raciocínio das almas era assim: comprar petróleo e gás a preços de saldo é sempre um grande sacrifício para qualquer potência. Além disso, a China não veria com bons olhos o facto de os Estados Unidos estarem atolados na Ucrânia, esvaziando os seus arsenais militares sobre as tropas do Kremlin. Xi Jinping preferia que Washington estivesse concentrado e bem armado para defender Taiwan. Caso contrário, a invasão não terá a mesma piada. Perante isto, é um pouco confusa a atitude chinesa na visita a Vladimir Putin. Quando se esperava um sério compromisso para a paz, eis que Xi parece mais interessado em prolongar eternamente o conflito, com juras de amizade e apoio ao pequeno Vladimir. Certo, não se atravessa por ele com o fornecimento direto de equipamento militar, mas o seu plano para a paz, por baixo da retórica piedosa, limita-se a congelar o conflito e a permitir a Moscovo entrincheirar-se definitivamente nas regiões ocupadas. Se Xi Jinping é a última esperança do Ocidente para a Ucrânia, podemos desde já começar a rezar pela Ucrânia. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.